tecnóloga em hidráulica e saneamento formada pela Faculdade de Tecnologia de São Paulo e sou mestre em ciências formada pelo Programa de Meio Ambiente, Saúde e Sustentabilidade da Faculdade de Saúde Pública da USP. Trabalho hoje como tecnóloga em saneamento na Sabesp, que é a Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre meio ambiente, saúde e sustentabilidade. Vou fazer a minha autodescrição. Eu sou alta, negra, estou trajando aqui uma blusa branca, uma calça jeans azul. Meu cabelo é curto e encaracolado na altura dos ombros, né? Um pouquinho acima dos ombros. Então, nessa aula, o assunto que eu trouxe é a gente falar sobre poluição radioativa. De que forma a poluição nuclear pode afetar a população mundial? Então, assim, a gente nem se dá conta, né, da exposição que a gente tem com relação à radioatividade. A gente tem em mente que o problema da radioatividade são as usinas nucleares que estão longe da gente, né? Então, aqui a gente vai ter foco para poluição nuclear, radioatividade e contaminação. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho de poluição no geral, né? Então, a poluição pode ser definida como toda substância ou energia natural ou artificial introduzida no meio ambiente que causa impactos e consequências negativas e o desequilíbrio para os seres vivos e ecossistemas. Então, assim, todo o que tiver em desacordo no meio ambiente, né, de forma a causar danos, né, tanto aos indivíduos quanto ao próprio ecossistema ou a tudo junto, né, que pode acontecer também, então é considerado poluição. Então, dentre todos os tipos de poluição que a gente pode ter, a gente vai escolher falar aqui sobre a poluição nuclear. Então, a energia nuclear, ela surge a partir da fissão, né, de núcleos atômicos de elementos radioativos nas usinas nucleares. O lixo nuclear gerado na queima, assim como o lixo gerado em atividades hospitalares e demais usos radioativos, devendo ser descartado em local apropriado e isolado para evitar contaminação. Então, a gente fala muito sobre energia limpa, né? Então, a energia nuclear, ela é uma energia limpa. A geração da energia é limpa. Mas qual é o problema dela? O problema é o resíduo. Aí o resíduo dela, né, que é altamente contaminante, ele precisa ter um lugar para ser acondicionado. Então, esse é a questão aí que dificulta, né, o uso da energia nuclear. Porque essa questão da disposição do lixo, né? Então, hoje, nos hospitais, né, a gente tem muitos equipamentos que são radioativos, né? Que tem aí alguma partícula radioativa, né? Então, a gente tem os aparelhos de raio-x, a gente tem as tomografias, né, os tomógrafos, né, que são equipamentos aí que tem algum componente de radioatividade. Equipamento de cintilografia, né? Então, a gente tem várias coisas. E aí, a gente vai tendo esses resíduos e a gente, além do resíduo gerado na produção, a gente tem depois o problema do descarte do próprio equipamento, né? Que a gente vai ver mais à frente. Então, a poluição nuclear, né? A gente vai pontuar aqui três tópicos aqui sobre a poluição nuclear. Então, a energia nuclear, né, que é a radioatividade, ela é uma energia gerada na transformação dos átomos, né, por isso chamada energia atômica. Ela foi descoberta em 1986 por Henry Becquerel. E os seus benefícios, né, hoje os que a gente mais tem, então, são as máquinas de radioterapia, radiografia, a geração de energia, a esterilização de materiais, né, o desenvolvimento de indústrias, conservação de alimento e uso militar, que é no caso das bombas atômicas. A gente tem na natureza elementos que são naturalmente radioativos. Então, essas substâncias, a gente tem aqui algumas, né, que é o urânio, o urânio é utilizado nas usinas, né, de geração de energia. Então, normalmente é urânio. O césio, que é bastante usado nos equipamentos hospitalares. Aí a gente tem ainda o estrôncio, o iodo, né, o criptônio, o plutônio. O iodo a gente conhece porque também é utilizado para tratamento de câncer, né? E aí a gente tem aqui um exemplo do acidente, um acidente que aconteceu no Brasil, né, nos anos 80, que ficou conhecido, né, como o Césio 137 em Goiânia. Esse acidente, ele aconteceu em setembro de 1987, né, que foi devido ao descarte inadequado de um aparelho de radioterapia em uma clínica abandonada. Então, na verdade, a clínica de radioterapia ela foi desativada e aí o prédio ficou lá abandonado e não tiraram o aparelho de lá. Ele ficou lá, né, inutilizado lá e tal. O que aconteceu? Passaram lá alguns pessoas catadores de materiais, né? E acharam que podiam quebrar aquele aparelho para vender as partes, né? Porque é disso que eles viviam, né? Então, eles quebraram lá o aparelho, desmontaram o aparelho para levar para o ferro velho e quebraram a cápsula que continha o césio 137, né? Que é o elemento radioativo. Não faziam ideia, né, de que isso era um problema. E era segundo o relato, né, era um pó azul brilhante. Então, quando eles quebraram aquilo e viram aquele pó, eles acharam bonito. E aí levaram para casa né, levaram o equipamento para o ferro velho, entregou um pouco do césio lá para a pessoa do ferro velho. E isso foi passando, né, porque as pessoas achavam aquilo bonito, né? Passou no rosto da criança em casa, né? Então, depois
né, aí passaram a sofrer as consequências da radiação, né. Então, em termos de números, né, a gente tem aqui que o acidente afetou cerca de 100 pessoas diretamente, né. A meia-vida do césio na natureza é de 33 anos. Então, a cápsula foi violada, né, como eu disse, né, o pó foi espalhado. O chumbo da cápsula foi vendido para o ferro velho e esse foi repassado para outros lugares, então foi aumentando o raio de contaminação aí, né, conforme foi andando o césio. O atendimento às vítimas seguiu protocolos internacionais, né, assim houve a remoção de imóveis, pavimentos das ruas, teve demolição de casas e isso gerou aí aproximadamente 6 mil toneladas de resíduos que precisam ser acondicionados, né, no lugar em que ninguém tem acesso. Por pelo menos 33 anos, que é o tempo que o césio fica ativo na natureza, né? Então, foram constatadas 4 vítimas fatais e mais de 1.000 contaminadas direta e indiretamente. Né? Então, na medida que ele foi sendo redistribuído, né, foi passando de casa e as pessoas iam mostrando os parentes e foi tendo algum contato, ainda que não direto, mas com o ambiente contaminado. Então, tudo isso daí foi contabilizado, né, mais aí de mil pessoas. Mas pode até ser um número maior, né, porque pode ser que algumas pessoas nem tenham relacionado problemas de saúde ao contato aí, né, porque não foi direto. Em 1996 houve a condenação, né, dos donos da clínica, então 4 dos donos foram julgados, né, e foram condenados a 3 anos e 4 meses de prisão, que foram revertidos aí em serviços comunitários, tá? Infelizmente foi essa a punição que receberam pelo descaso. E aí aqui eu trouxe um vídeo, né, que aborda a história do acidente. Então, para vocês poderem ver um pouquinho mais, né, um pouquinho mais de detalhes sobre esse acidente. Então, cliquem no link que o vídeo é bem interessante. Então, com isso que a gente viu, né, a gente tem que a falta de cuidado com o descarte de produtos com componentes radioativos, assim como o próprio lixo gerado pelos processos, pode colocar em risco até mesmo pessoas que não estão próximas de usinas radioativas. Então, a gente tem aquela impressão, né, de que o problema é só nas usinas, né, e às vezes esquece que o uso, né, dos produtos de aparelhos radioativos, ele está mais próximo da gente do que a gente imagina e que existe a necessidade desse cuidado, né. Então, aqui a gente teve foco para o radioativo, acidente radioativo e energia nuclear. Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Sugiro que vocês leiam os materiais teóricos, façam os exercícios, procurem novos artigos aí relacionados para aumentar o conhecimento. Tá bom? Muito obrigada.